Recentemente, o dono do canal Cronosfera, mais conhecido como Burro, decidiu abrir a boca dele e falar um monte de merda sobre Tate no Yusha e sobre liberdade de expressão. A quantidade de bosta que ele falou foi de doer os ouvidos, e a minha recomendação é a seguinte: para de falar sobre assunto que você não entende e fica nas bostas dos animes, que é onde é a sua área. Inicialmente, esse animal começa o vídeo já abrindo ele falando sobre primeiramente o anime, mas aos 5 minutos e 32 ele vem falar o seguinte: Ou, na verdade, em qualquer obra você não coloca esse ponto de vista sobre uma situação. Você não deve nunca falar sobre falsa acusação de estupro da perspectiva do homem. Por quê? Porque na nossa sociedade mulheres já são estupradas o tempo inteiro, ninguém nunca dá voz a elas, ninguém nunca presta atenção nas mulheres, porque ninguém liga para as mulheres se elas estão sendo estupradas ou não. Essa é a mensagem que esse imbecil passa nesse vídeo. Ele fala que você não deve nunca incluir numa história falsa acusação de estupro da perspectiva do homem, porque hoje em dia as pessoas já não prestam atenção nas mulheres, e ainda mais se coloca agora o homem como vítima, e por colocar o homem como vítima, desmerece ainda mais as acusações das mulheres. Por quê? Porque as pessoas começam a imaginar que, já que foi um homem que foi acusado, então deve ser mentira. Porque de acordo com ele, ninguém dá atenção às mulheres. Ou seja, o moleque lá dos Estados Unidos, que eu não me lembro agora exatamente qual era o nome dele, um moleque lá de uma empresa de programação se suicidou porque uma ex-namorada dele acusou ele de estupro e ele perdeu o emprego, perdeu todos os projetos da vida dele, não conseguiu mais trabalho e se matou. Teve o caso aqui no Brasil de um pastor que foi preso e jogado na prisão por falsa acusação de estupro de criança. Ele foi jogado na prisão, só não foi estuprado por milagre de Deus, e ele foi jogado lá. Quando jogaram ele, os policiais falaram: é estuprador, quem estuprar primeiro ganha mais comida. E você vem me dizer que o nosso mundo não liga para falsa acusação de estupro? As mulheres têm todo o poder na mão quando se fala nesse âmbito. As mulheres têm o Neymar quase foi preso também, teve um monte de problema por causa desse tipo de coisa, e depois nós vimos que era mentira. O nosso mundo hoje prioriza a mulher em todos os âmbitos. O máximo que for possível, a gente protege as mulheres. Mas esse animal que gosta de ditadura, porque ele diz que você não deve e que o autor deveria ser preso por escrever uma história dessa, ele afirma que nós não ligamos para as mulheres, que a nossa sociedade prioriza os homens. Esse imbecil não devia estar fazendo esse tipo de vídeo porque ele não tem capacidade mental nem para estar no YouTube. Esse cara abre o vídeo dele falando que essa é uma história criminosa porque está falando sobre um tema que não deveria ser dito nunca, porque nós devemos priorizar as mulheres, então esquece os homens, deixa os homens pra lá. Ele abre o vídeo falando que o autor, que essa história é uma história criminosa porque ela fala sobre esse tipo de coisa. E ele ainda faz uma citação ao argumento de que nós vemos esse tipo de coisa de acusação acontecer, mas ele mesmo diz: tá, mas só porque isso acontece não quer dizer que nós devemos dar prioridade, porque isso vai reduzir o problema das mulheres. Então você não deve incluir isso em uma obra onde pessoas, adolescentes, crianças e adultos assistem. Ou seja, não tem problema você incluir isso numa história, contanto que ela não seja assistida por ninguém. Ele afirma que a história é criminosa porque ela passa, entre aspas, passa pano para a escravidão. E por isso, já que as pessoas assistem, as histórias normalmente elas querem passar uma história, querem passar uma ideia, de acordo com ele. Então o autor está passando a ideia de que escravidão é bom. Não, o autor está contando uma história, mas de acordo com ele, se a história está mostrando escravidão e as pessoas podem pegar a ideia de que escravidão é bom por causa da história, então essa história deve ser proibida. Esse é o máximo da ditadura da liberdade de expressão que você pode ter por aí. Porque o cara está falando que a história tem que ser criminosa, tem que ser criminalizada e não deve ser espalhada porque ela passa uma ideia de mundo que ele não concorda. Então nós vamos... Por que na era da ditadura do regime militar, lá nos Estados Unidos também, quando se regulava a mídia, só podia fazer histórias que o Estado gostasse, ou aqui no Brasil, onde o exército limitava a mídia e não deixava discursos contra o Estado serem ditos, por que isso é ruim? Mas agora, quando vem falar sobre o esquerdisticamente correto, que é o que esse imbecil está defendendo, por que nesse caso não é ditadura? Porque nesse caso não é ruim? Nesse caso, onde combina com a ideia de socialista ditador que ele gosta, nesse caso não é errado, porque está dentro da pautinha socialista dele. Imagina só se um pseudo-conservador aqui do Brasil dissesse que histórias deveriam ser criminosas quando incluem gays, porque gays
numa história, passam a ideia de que gay é bom. Imagina se um cara dissesse esse tipo de coisa. O cara ia ser espancado no meio da rua. Mas quando um socialista idiota vem e fala que não é pra colocar falsa acusação de estupro, porque convence as pessoas de que isso acontece e vai diminuir a causa das mulheres, aí nesse caso tudo bem. Pode censurar o quanto quiser, porque o socialista lá disse que tá bom, tudo bem. Combina com a pauta dele, combina com a pauta da esquerda, então tudo bem proibir. Se tá dentro da pautinha da cartilhazinha socialista deles, então não há nenhum problema em fazer ditadura. Ele ainda fecha o vídeo dizendo que o cara poderia fazer uma história diferente. Ele descreve, podia fazer ele ser maltratado, não ser falsamente acusado. Podia fazer ele ser maltratado e não comprar uma escrava. Ele podia apenas destruir o comércio de escravos. Ou seja, além de proibir a história, ele ainda quer interferir e dizer que a pessoa deveria ser forçada a escrever uma história completamente diferente que se encaixe na ideia dele, que ele acha que é certinha. Já que esse cara está dizendo que ideias devem ser criminalizadas, então eu deixo aqui o meu ponto. Então eu acho que a sua ideia de ditador socialista deveria ser um crime e você deveria pegar prisão perpétua hoje, porque você está defendendo ditadura.